Quadrado da diferença é, eu tenho A menos B elevado ao quadrado. O que vai diferenciar aqui? Que agora é menos. Olha lá. É negativo. Então eu vou fazer pela distributiva. A menos B vezes quem? A menos B. Aplica a distributiva, ó. A vezes A dá o quê? Fica à vontade. A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Mais com mais é mais. Tudo bem? Aí agora tem que vir aqui, ó. A vezes B dá o quê? A vezes B, AB. E mais com menos dá o quê? Menos. Mais com menos dá menos. Então aqui fica menos. Ok? Mesmo procedimento, ó. B vezes A ou A vezes B dá o quê? AB. Deixei um espaço para colocar o sinal aqui, ó. Menos com mais é o quê? Menos. Menos com mais é menos. Sinais diferentes negativo. E B vezes B dá quantos? B ao quadrado. E menos com menos dá o quê? Menos com menos dá mais. Olha lá. Agora agrupa as duas parcelas, ó. Essas duas parcelas são iguais. Então vai ficar A ao quadrado menos AB com menos AB dá o quê? Positivo ou negativo? Oi? Devo AB e devo AB, quantos que eu estou devendo? 2AB. 2AB, olha lá. E mais B ao quadrado. Tudo bem? Aqui é o quadrado da diferença. O conceito da receita do bolo é o mesmo para o quadrado da diferença. Porém, o que vai acontecer? Eu vou copiar o sinal. O sinal aqui é o quê? Menos é negativo. E o último sempre vai ser positivo ao quadrado? Sempre positivo ao quadrado. A diferença é isso. Entendeu? É isso mesmo. Então, vamos lá. Verificar um exercício. X menos... Vou colocar... menos 1 ao quadrado. Receitinha do bolo. Primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? Então, eu vou pegar o x e vou elevar ao quadrado. Copia o sinal. O sinal que é o quê? Copiei menos. Duas vezes quem? O primeiro termo. Quem que é o primeiro? X. Vezes quem? O segundo, olha lá. Coloquei o segundo termo aqui. O segundo termo sempre positivo ao quadrado. Só isso. Olha lá. X ao quadrado é x ao quadrado. Menos 2 vezes 1 vezes x dá quantos? 2x. O que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1. Que dá 1. Trinômio do quadrado perfeito. Olha lá, porém aqui é negativo. Difícil? É o mesmo conceito, só que você tem que saber o que é quadrado da soma e o que é quadrado da diferença. Outro exemplo. Quatro x menos 7 ao quadrado. Está elevado ao quadrado? Sim. O sinal é negativo? Sim. Então é quadrado da diferença. Aplico a receitinha do bolo. Qual que é a receitinha do bolo? O primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? Então você vai colocar dentro do parênteses. 4x e vai elevar ao quadrado. Copia o sinal. O sinal aqui é o quê? Menos. Duas vezes quem? O primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Vezes o segundo. Quem que é o segundo? 7. O segundo termo sempre positivo ao quadrado. Só isso.
O que é 4x ao quadrado? É 4x vezes 4x. 4 vezes 4 dá quantos? 16x. Isso. Menos 2 vezes 4, 8. E 7 vezes 8? 56. 56 o quê? X. Mais, o que é 7 ao quadrado? 7 vezes 7 dá quantos? Fechou, só isso. Molezinha. Simples assim. Ficou claro? Então a única coisa que vai mudar vai ser Sinal. o sinal? Sinal. 3 sétimos de x menos 5 oitavos ao quadrado. Quadrado dá diferença. Primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? 3 sétimos de x. Tudo isso vou levar ao quadrado. Copia o sinal. 2 vezes quem? Primeiro vezes quem? Segundo termo. O segundo termo sempre positivo ao quadrado. 3 sétimos de x ao quadrado é 3 sétimos vezes 3 sétimos. 3 vezes 3 dá quantos? 9. E 7 vezes 7? 49. X vezes x, x ao quadrado. Não tem nada, é 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Uma vezes 7, 7. 7 vezes 8, 56. X. 5 vezes 5, 25. E 8 vezes 8, 64. Neste caso, ambos são múltiplos de quantos? De 2, então eu vou simplificar por 2. 9, 49 de x quadrado, menos 30 por 2 dá 15. 16 por 2 dá 28. X mais 25, 64 avos. Só isso. Deixa uma caneta e uma folha. Fatore o polinômio. Vou colocar trinômio. Pode ser.
x quadrado mais 16x mais 64. Então, como que eu vou fatorar o trinômio? Eu não sei lá, quando eu fiz, quando eu tenho lá a soma do quadrado, não é o primeiro termo ao quadrado, copio o sinal duas vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo termo sempre positivo ao quadrado. Então, o segundo termo sempre vai estar ao quadrado, ó. O primeiro termo ao quadrado, eu sei que é a ao quadrado dá a ao quadrado. Então, aqui o que acontece, ó? Que número vezes ele mesmo dá x quadrado? Não é o x? Como se eu tivesse isso daqui, ó. Como se eu extraísse a raiz. Não tem nada no índice aqui, é 2, ó. Como se eu extraísse a raiz quadrada de x, dá quem? Dá o x. E aqui é o seguinte. Aqui eu vou extrair a raiz quadrada de 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? 8. Então eu sei que o meu primeiro termo vai ser quem? E o segundo? O sinal aqui é positivo ou é negativo? Então isso daqui é o quadrado da soma ou da diferença? Da soma. Então vai ficar assim, ó. X mais 8 ao quadrado. X mais 8 ao quadrado, eu chego na onde? Aqui. É o primeiro termo ao quadrado. Olha lá, se eu fizer o primeiro termo ao quadrado, copio o sinal. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo termo sempre positivo ao quadrado. Olha lá. Vai ficar x quadrado, 2 vezes 8 é 16. E 8 ao quadrado, 64. Não é o mesmo procedimento? Então ele me dá o trinômio, eu consigo fazer o quê? Fatorar. E eu sei que esse trinômio vai ser x mais 8 ao quadrado, que é a mesma coisa que x mais 8 vezes quem? X mais 8. Ok? Tudo bem aí? Fatora esse trinômio, vamos lá.
x menos 10 ao quadrado? Então, pego o primeiro termo, que é o x quadrado, vou extrair a raiz, não tem nada no índice, é 2. Simplifica esse 2 com esse 2, esse x sai do radical. Então eu sei que o primeiro termo é x. Vou pegar o último termo, que é o 100. Raiz quadrada de 100. Isso aqui é 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ó. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Tem nada aqui, é 2. Simplifica esse com esse. Quem sai do radical? 10. Então eu sei o quê? Que vai ser... Aqui, ó, é mais ou menos. Menos. Se tivesse menos aqui, ó, não teria como eu falar que era quadrado da diferença. Aí não teria como simplificar. Como é mais, nós sabemos que o segundo termo é sempre positivo ao quadrado. Então vai ficar menos 10 elevado ao quadrado. Que é x menos 10 vezes quem? Só isso. Tudo bem? Próximo. Certinho.
Isso. Por que menos, amiga? Por que menos ao quadrado da diferença? Esse modificador já vai ensinar a gente descobrir o que é eleição. Não me entendi como agora, porque esse aqui é resultado. Eu entendi como agora. Mas já tá dando resultado. Acho que ele descobriu como é que ele só descobriu. Se não, aí na frente é mais ou menos. Se a gente tá com isso é quanto mais não. Aí você joga a parede e ele é quadrado. Só que escrita no Gustavo já olhei aqui, que era igual, só que agora fazer uma outra.
Conseguiram aí? Então vamos lá, pega o 16x quadrado, coloca dentro do radical. Deu 4x mais 1 que é o quadrado. 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado, certo? Ou raiz quadrada de 16, aí fica a seu critério que você vai fazer. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16. Então, independente, você já pode extrair o radical direto, certo? Esse com esse e esse com esse. Então vai dar 4x. Porque a raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 121, que número vezes ele mesmo dá 121? 11 ao quadrado. Então esse com esse, ele sai. Como é soma aqui, então é o quê? O quadrado da soma. 4x mais 11 ao quadrado. Que é 4x mais 11 vezes 4x mais 11. Entendeu? Gente, vai no banheiro. Tudo bem? Façam aí. Isso. Depois vou passar o TPM. Manda no grupo, professor.